Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aqui para esse momento que vamos passar diante da grandeza de Deus, diante da presença do nosso Deus, de um mover sobrenatural do Senhor. E eu posso afirmar isso com toda certeza, porque todas as vezes que a gente busca o Senhor, Ele se apresenta para nós. Todas as vezes que nós nos posicionamos diante do Senhor, Ele estende a mão para nos abençoar, para trabalhar nas nossas vidas. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos com esse objetivo, de falar um pouco a respeito da Palavra de Deus. A gente tem um tempo para meditar na Palavra de Deus. Então é um convite para você permanecer conosco nesses próximos minutos. Também, se você tiver à disposição, para estar convidando alguém para estar com a gente nesse tempo em que a gente vai entender um pouquinho da Palavra de Deus. E antes de nós entrarmos propriamente no versículo que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos falar a respeito de pessoas que muitas vezes estão fora do seu tempo. Na verdade, essa é uma realidade que nos cerca desde que nós somos crianças, né? Desde que nós somos pequenos. Muitas vezes, quando crianças, nós manifestamos a ideia de querer estar num outro tempo, de querer viver uma idade que nós não temos, né? Quando somos crianças, às vezes pelas limitações que a idade nos impõe, nós gostaríamos de ser mais velhos, de ter uma liberdade, de ter uma autonomia. E aí, quando nós somos, então, mais velhos, nós às vezes recordamos do tempo de criança e reconhecemos no tempo de criança algumas liberdades, algumas alegrias que já não existem mais e recordamos saudosos daquele tempo e gostaríamos, então, de voltar a ser crianças. E às vezes mais vividos, então mais experientes, nós lembramos da nossa juventude e queríamos, então, fazer com que o tempo voltasse, a gente vivesse de novo a nossa juventude. E às vezes a gente não se conforma de que o tempo está avançando e que os anos estão passando e as marcas da idade estão nos alcançando. Muitas vezes nós vivemos assim, fora do nosso tempo, inconformados com o nosso tempo. Muitas vezes nós estamos vivendo o tempo de hoje, mas com os nossos olhos voltados no dia de ontem e os nossos olhos voltados no dia de amanhã. Estamos passando o nosso tempo, mas estamos olhando para outro momento. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele traz uma expressão bastante interessante quando ele está falando sobre um amadurecimento, sobre uma mudança de entendimento com o passar dos anos, com o passar do tempo. E ele diz assim: quando eu era menino, eu falava coisas de menino. Eu sentia coisas de menino e pensava coisas de menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É muito interessante olhar para essa afirmação, onde ele diz que quando era menino existiam coisas próprias de menino. Existiam coisas que realmente faziam parte daquele tempo, que realmente estavam vinculadas àquele momento. E ele então falava e sentia e pensava como um menino. Ou seja, aquilo fazia parte daquele momento e era pertinente àquele momento. Então, era correto que ele vivesse aquilo. Era certo que ele vivesse aquele momento. Afinal de contas, ele era menino. Mas quando se torna homem, então, ele disse: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Rompi então com esse passado, rompi com essa história, rompi com esse momento e passei a viver então um novo momento. A ideia de nós olharmos as fases da nossa vida e entendermos que cada uma delas tem a sua particularidade e soma no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, é muito importante. É fundamental que a gente olhe então para esses momentos e cada momento a gente enxergue realmente como ele é. É fato que quando Paulo estava falando sobre isso, ele fazia uma comparação para trazer para nós a ideia de um crescimento, um amadurecimento até mesmo espiritual. Amadurecimento diante da verdade, diante daquilo que Deus estava trazendo, diante daquilo que Deus estava revelando, aquilo que Deus estava mostrando de novo, aquilo que Deus estava trazendo então de novo. Ou seja, quantas vezes então nesse nosso amadurecimento espiritual, nesse nosso crescimento espiritual, nós também estamos inconformados com o nosso tempo.
Muitas vezes nós temos um encontro com o Senhor Jesus e somos então crianças e nascemos de novo pelo Espírito, mas já somos maduros, já temos uma idade avançada. Ou seja, é possível que você sejamos maduros e ao mesmo tempo crianças na fé. A palavra diz que todos nós nascemos de novo. A ideia então é que nós todos passamos pela meninice espiritual, que é um tempo então onde nós estamos aprendendo tudo novo. Às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade do velho homem, do homem carnal, até mesmo a nossa maturidade impede a gente de viver esse tempo inicial, esse tempo nosso de crescimento, de amadurecimento. Mas esse tempo em que nós somos meninos na fé é um tempo para vivermos as coisas de menino. É um tempo para nós amadurecermos, é um tempo para nós realmente entendermos que nós precisamos crescer, que nós precisamos conhecer mais, que nós precisamos amadurecer. É um tempo de nós nos revestirmos de humildade e poder entender que nós precisamos das outras pessoas, que nós precisamos ser orientados e que nós precisamos, no dia de hoje, investir hoje. Que nós precisamos investir naquilo que está à nossa disposição hoje. Que nós precisamos aprender desde o início, que nós precisamos começar com os rudimentos, que nós precisamos ir amadurecendo aos poucos. A verdade de nós estarmos, então, diante desse tempo, da consciência desse tempo, faz com que a gente cresça de uma forma mais saudável. Se nós entendemos que nós ainda somos meninos e estamos amadurecendo e estamos crescendo, nós vamos valorizar todas as oportunidades que nos chegam. Porque como muitas vezes fazemos e quando somos crianças, naturalmente crianças, nós muitas vezes queremos ser adultos. Nós queremos viver aquele momento, o momento da liberdade. Puxa, eu não gosto de ser criança porque eu tenho que dar satisfação para os meus pais, porque nada eu posso fazer, porque eu tenho que dormir na hora que ele manda, na hora que meu pai está falando, eu assisto a televisão só aquilo que ele deseja, só aquilo que ele quer. Quando nós somos crianças, nós lamentamos muitas vezes as limitações que nos são impostas. E nós queríamos viver sem as limitações. Quando somos meninos na fé, muitas vezes nós gostaríamos de viver as grandes experiências espirituais e talvez o grande amadurecimento, talvez até mesmo a grande frutificação da nossa fé. Mas nós somos meninos ainda. E às vezes deixamos de investir no nosso crescimento porque gostaríamos de estar prontos, de estar maduros. E deixamos de entender que o nosso crescimento é dia após dia e tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu instante, e cada instante, então, no nosso crescimento na fé, deve ser trabalhado de acordo com a nossa maturidade. A palavra nos mostra que é desejo do Senhor, que é vontade do Senhor, que a gente amadureça, que a gente desenvolva a nossa salvação, que a gente cresça, sim, que a gente esteja, então, mais maduro na fé. Mas isso é passo a passo. Acontece que muitas pessoas, então, ao estar um tempo na fé, ainda insistem em ser meninos. E não deixam a meninice de lado. E não deixam a criancice de lado. E não deixam as coisas de menino de lado e não vivem o novo. Às vezes nós estamos na nossa caminhada cristã inconformados com o tempo que nós estamos vivendo. Inconformados com o momento que nós estamos vivendo. Quantos, então, já de longa data na jornada cristã insistem em ficar nos rudimentos? Paulo, quando fala com esse grupo que insistia em ficar na meninice, ele diz, olha, eu tinha coisas melhores, mais maduras para apresentar para vocês, mas não posso apresentar para vocês. Quando nós ficamos, então, na meninice, se nós já temos tempo para ser maduros, nós então perdemos a oportunidade. Ou seja, tudo no seu tempo deve ser vivido. Se você já tem uma caminhada com Deus, se você já está andando com Deus há algum tempo, talvez seja um momento, entenda essa expressão que eu vou dizer para você, de se aventurar na responsabilidade. É uma aventura, mas é responsável. Se aventurar no compromisso, se aventurar na frutificação, se aventurar em algo que Deus tem para você, para aquele tempo.
para aquele momento. Se você chegou agora no reino, se você nasceu de novo pelo Espírito, como diz a palavra, ainda é menino e não há problema. Pelo contrário, cada coisa no seu tempo, tudo no tempo certo. É maravilhoso ser menino, é maravilhoso ser maduro. O que importa é a gente olhar para o tempo que nós estamos vivendo, na nossa caminhada, e viver intensamente esse momento, para que possamos extrair desse momento tudo aquilo que é importante para o nosso crescimento, e seremos saudáveis, e cresceremos então de uma forma saudável. Eu não sei qual é o seu tempo, qual é o seu momento, mas Deus preparou o melhor para você. Deus preparou aquilo que é excelente para o instante que você está vivendo, para que você possa amadurecer, para que você possa prosperar, para que você possa então viver outra fase. Mas essa que você está vivendo agora é fundamental. Essa que você está vivendo é excelente. Então deixa Deus fazer dela um momento especial, que você possa absorver de Deus tudo aquilo que Ele tem para você no dia de hoje. Amém? Eu quero orar pela sua casa, pela sua família e pela sua vida e seu amadurecimento agora. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Seu Deus, diante do Senhor nós nos colocamos, entendendo que Teu Espírito em nós faz de nós nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Nós somos ainda meninos, nós estamos numa caminhada, numa jornada de crescimento, de amadurecimento. E nós dependemos do Senhor, ó Deus, em cada momento. É da vontade do Senhor que a gente amadureça, mas o Senhor tem para nós, ó Deus, uma porção em cada fase, em cada instante, em cada degrau, em cada momento da nossa vida. Que a gente possa viver isso intensamente. Desde o momento da nossa conversão, até o momento que a gente está frutificando, que o Senhor cuide de nós e supra as nossas necessidades. Que a bênção do Senhor, Deus, alcance a nossa casa, a nossa família, e que nós possamos, então, amadurecer dentro do nosso lar também. Que esse amadurecimento espiritual possa refletir dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos, na bênção do Senhor sobre a nossa casa. Cuida de nós agora, Deus. Livre a gente do mal. Faz a gente viver intensamente no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.